Dom Henrique, uma pergunta. Qual a diferença entre a ressurreição e a reencarnação? Olha, para responder essa pergunta é preciso olhar um pouco o que se pensa sobre o que é o homem, o que é a vida e o destino do homem. Primeiramente, para os cristãos, para a Sagrada Escritura, o homem é um todo, corpo e alma. O homem não tem propriamente partes, o homem tem dimensões. Minha dimensão física, somática, é meu corpo. Minha dimensão imaterial, né, espiritual, é a alma. Onde é que está a alma? Ela está em todo o meu ser, no brilho dos meus olhos, na minha unha que cresce, no coração que pulsa, no amor que eu tenho, na esperança. Então, anima quer dizer que anima. Pois bem, é vida, né, em grego, psique. Então, eu sou um todo, eu não tenho um corpo simplesmente, eu sou meu corpo é parte do meu eu. Com o meu corpo eu amo, odeio, rio, choro, abraço, repulso. Veja, e sou também minha alma. E nessa dimensão anímica está o centro da minha personalidade, do meu eu. Então, eu sou um todo. Fui criado por Deus como um todo e vou para Deus como um todo. Porque amo a Deus, o meu sim passa pelo meu corpo e pela minha alma. Então, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança que a Escritura nos diz? É que esta vida que temos agora, no corpo e na alma, não é plena. É uma vida perfeita, o Senhor é perfeitamente humano, eu sou perfeitamente humano, mas nenhum de nós dois é plenamente humano. A nossa medida, a nossa forma é Cristo ressuscitado, cheio de Espírito Santo. Na língua grega, existem 3 palavras para a vida. Bios é a vida física, biológica. Psique é a vida inteligente, racional. E zoé é a vida plena, a vida divina. É essa vida que o Senhor nos dá. E a morte, veja, é a saída desta vida para entrar nesta vida plena, que já começa no batismo. Ao nos dar o Espírito Santo, Cristo nos dá zoé. Ego imi tet zoé. Ele diz, eu sou a vida. Essa vida plena. Não é vida biológica, não. A vida biológica por aqui a gente arranja comendo feijão e carne. Não, é a vida divina que só o Espírito de Cristo pode dar. Então nós seremos glorificados de vida divina no nosso corpo e na nossa alma. Isso é ressurreição. Logo após a morte, minha alma é transfigurada e no fim dos tempos meu corpo é transfigurado, glorificado. Então todo o meu ser. Já na visão da reencarnação, o ser humano é somente um espírito que já existia e que entrou nesta vida, num corpo, para pagar pecados de uma vida passada, para purificar sua conta, seu débito, seu karma. Veja, pela lei do retorno, eu fiz, eu tenho que pagar. Não existe a ideia de perdão de Deus, nada disso. Para Allan Kardec, que foi um grande divulgador da doutrina da reencarnação no Ocidente, ele não é o criador, mas é um divulgador, ele misturou com o cristianismo, deu um verniz cristão a uma doutrina que é anticristã e pagã. Então, para Allan Kardec, se Deus perdoasse, seria injusto. Então, fez, tem que pagar. Porque você contrai naturalmente uma imperfeição, um débito. E tem que purificar isso, não tem jeito. Se não purificar nesta vida, purifica numa outra. Allan Kardec acha que assim salva a noção de justiça de Deus, não é? E ao mesmo tempo explica o porquê das diferenças humanas de uns sofrerem tanto, aparentemente sem causa, sem justificativa. Bom, então, veja, eu sou uma alma presa num corpo, engaiolada num corpo. Terminado o meu percurso nesse tempo, eu não morro. Para reencarnacionista não há morte, há desencarnação. Eu deixo esse corpo, essa casa, essa veste, e se já purifiquei meu karma, pronto, entro num estado superior, se não me reencarno uma outra vez. Então aqui, atenção, é muito problemático, não existe a ideia de redenção, não é Cristo que me salva,
Quem me salva, aliás, ninguém me salva, eu tenho que me purificar. Então a cruz de Cristo perde o sentido, a morte de Cristo perde o sentido. Cristo é somente um mestre iluminado de moral, que me ensina o caminho. Não é meu Salvador, nem é Deus. Atenção. Então, veja, não existe a ideia de redenção, nem de perdão dos pecados. Não existe a ideia de que o corpo vai ter uma vida nova, glorificada. Nem a alma. Atenção, a alma não vai ter vida nova, ela já está perfeitinha aqui e desencarna. Enquanto que na ressurreição a alma é transfigurada em Cristo. Lá ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar. Para um reencarnacionista, é só a mudança de andar, de estado. Aqui está no corpo, aqui está fora do corpo, mas tem saudade como tinha aqui, sofre lá como sofria aqui, depois se reencarna novamente. Então são duas ideias totalmente opostas. Quem crê em reencarnação, esqueça Cristo como Salvador e Senhor. Quem crê em reencarnação, nem pensa em comungar, que ali é o corpo de Cristo, seu corpo, cheio de Espírito Santo, que vai ressuscitar também nosso corpo. Então, não se pode ser cristão e reencarnacionista. Eu sei que há reencarnacionistas que admiram Cristo, gostam dele, tudo bem, mas não são cristãos. Porque ser cristão é afirmar que Cristo é Salvador, Redentor dos meus pecados, e me ressuscitará em corpo e alma. E a carta aos Hebreus também diz claro, né, André Henrique? Exato. A gente morre uma só vez e depois será julgado. Pronto. Está aí uma explicação muito clara a respeito desse assunto. André Henrique, uma outra pergunta também ligada à reencarnação que é interessante. Às vezes algumas pessoas dizem assim, não, mas a igreja lá no passado ensinava a reencarnação. Alguma verdade nisso? Nenhuma. Quem fala isso não é maldade, não é ignorância da história da igreja. Então, por que se diz isso? É o seguinte, Orígenes, que foi um dos maiores teólogos da antiguidade cristã, Orígenes era muito influenciado pelo platonismo e ele tinha uma ideia teológica, era a ideia de um teólogo, de que as almas existiam antes lá no céu e pela decadência elas desceram e assumiram um corpo. Veja, pronto, assumiram um corpo e sou eu. Então quem sou eu para Orígenes? Eu sou uma alma que já existia antes e que, para pagar alguma culpa, como se tivesse esfriado no seu amor a Deus, veio para esse mundo. E agora sim, seguindo Cristo, Cristo veio nos salvar, a gente morre e ressuscita. Atenção. Reencarnação é dizer que eu deixo esse corpo, vou para lá e volto para outro corpo. Não tem ressurreição. Orígenes nunca ensinou isso. Orígenes dizia, eu era uma alma que assumi um corpo, Deus me criou um corpo para mim e eu assumi esse corpo, e agora em corpo e alma, na minha única vida neste mundo, eu serei glorificado ou condenado. Né? Que também é um outro erro de Orígenes. A condenação não seria para sempre. No fim, todos, até Satanás, seriam salvos, redimidos. É a apocatástase. Né? Então, pronto. Depois, mas Orígenes nunca foi herege. Orígenes é o grande injustiçado da história da igreja. Porque Orígenes, professor, sempre teve a vontade sincera de crer e ensinar o que a igreja ensina. Agora, é um teólogo dos primeiros séculos. Começo de tudo. E ele dizia, o que eu estou dizendo, se for contra a fé da igreja, eu retiro. Compreende? Orígenes é filho de Marte, neto de Marte. Orígenes é Marte, porque ele morreu das sequelas, não é, das pisas, das torturas que sofreu por causa de Cristo. O grande mestre, catequético da escola de Alexandria. Então, agora, depois os discípulos, ele morreu em paz com a igreja, nunca foi condenado a nada. Agora, depois, os discípulos de Origem, os origenistas, exageraram na dose, radicalizaram, como Lutero radicaliza Santo Agostinho e deturpa Santo Agostinho. Então, veja, os origenistas, e aí um dos concílios dos primeiros séculos, um dos grandes, não sei se foi
terceiro de Calcedon, de Constantinopla, ou se foi de Calcedônia, agora eu não recordo, acho que foi o terceiro constantinopolitano, condenou o origenismo. Aí diz que aqueles que ensinam que as almas pré-existem aos corpos e se encarnaram, não é se reencarnaram, isso ninguém nunca ensinou na igreja, e se encarnam, sejam anátema. Então veja, aí as pessoas, está vendo? Até aí, até o século IV, né, até o século V, por aí, a igreja aceitava a reencarnação e depois um concílio não aceitou mais. Não, não é verdade. É preciso estudar um pouquinho, está certo? Eu trato disso nesse livro aqui que a Cleofa está lançando, né? Um livro meu sobre o fim do mundo, escatologia, e tem 2 capítulos que tratam dessa questão, né, da reencarnação. Falam da ressurreição e da reencarnação. Então, quem quiser aprofundar, está aqui. Mas espero que tenha ficado claro, professor. Ficou, inclusive eu já li o livro, e esses 2 capítulos realmente tiram todas as dúvidas, quem tem dúvidas sobre a reencarnação, sobre se a igreja um dia, lá no passado, nos primórdios, a igreja ensinou, não como o Dom Henrique explicou perfeitamente. Tá bom, Dom Henrique, muito obrigado.